Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia, bem-vindos a este regresso, estamos em 2025, estamos nos estúdios da Sintonia e é também o regresso do Poesia Sem Fronteiras para a primeira edição de um novo ano, uma edição também muito especial, temos convidados muito interessantes e porque o tempo passa sempre a voar neste Poesia Sem Fronteiras, saltamos já para as apresentações porque não podemos perder mais tempo. Temos connosco as nossas queridas comissárias, a Isabel Leite e a Maria Mar, e eu quero saber tudo sobre a vossa passagem para 2025. Correu tudo bem? Correu tudo bem e, claro, desejar às pessoas para serem muito felizes em 2025, fazerem por isso. E quando eu tiver a oportunidade vou partilhar um poema que tem a ver com isso, com o recomeço. Sim. Pode ser já? Não, daqui a um bocadinho, Maria, Pronto. daqui a um bocadinho, porque só para, não sei, eu estou aqui a ditar muitas leis. Queres agora? Estavas a sentir? Não, pode ser mais daqui a um bocadinho, não há problema, vamos continuar. Mas só para, eu quero saber também como é que foram as tuas passagens, Isabel. Correu tudo bem? Correu tudo bem, dentro do mal, porque também há momentos maus e há Sim. episódios muito dramáticos. Sim. A vida não é cor-de-rosa. Mas está bem. Ok. Está bem. Ok. Isto é uma falta de respeito. Eu tenho que apresentar os outros convidados que temos connosco. Temos também connosco dois escritores, André Oliveira e também o Carlos Nuno Granja. Aos dois, obrigada pela presença. Bem-vindos aos estúdios da Sintonia. Obrigado. Muito bem. Eu que agradeço. E eu agradeço imenso, acho que vamos ter aqui um final de tarde assim maravilhoso. É a minha primeira vez em estúdio em 2025, portanto eu estou assim com uma adrenalina assim. Absoluto. Sim, um bocadinho estou assim a sentir aquela vibe. Acho que isto vai correr mesmo bem. Maria, tu tens aí um poema sobre começar 2025 também com o pé direito, é isso? Tenho, olha, é um poema muito bonito da Cecília Meirelles que se chama Renova-te. Está bem. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Arrancamos 2025 da melhor forma no Poesia Sem Fronteiras. Lembrar apenas que este é um programa mensal, acontece à primeira quarta-feira do mês, sempre depois das 6 da tarde. Este ano não podíamos vir para aqui no dia 1 de janeiro, não era muito cedo ainda para abrirmos 2025, portanto estamos aqui na segunda quarta-feira do mês, excepcionalmente. Regressamos naturalmente na primeira quarta-feira do mês de fevereiro. Temos aqui dois convidados. Isabel, o que é que estás à espera para este programa? Já vamos ouvi-los também, não é? Estou à espera de conhecer a vida de escritor aqui do nosso, a vida de escritor do nosso Carlos, que anda pelas escolas. Eu vejo o teu dinamismo. Tu andas por todo lado, Carlos. Eu vou tratar por tu, está bem? Claro que sim, eu até sim. agradeço também. Não quero sentir tão velho, não é? Ok. Eu quero, assim, perguntar-te coisas assim, como é que é a tua inspiração, como é que é lidar com as crianças agora, como é que elas te recebem. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Muito bem. Aqui o nosso André, um escritor brilhante, que já vai no segundo livro. Eu só tenho o primeiro, e não está autografado. Tenho. Vamos resolver isso. Vamos, olha, não trouxe, mas é para arranjar momentos para te encontrar outra vez. É filho de uma grande amiga, da Fernanda, professora também do primeiro ciclo, reformada como eu, e sobrinho da Ana Maria, a nossa Ana Maria Pereira, jornalista da rádio também em tempos, grande mulher da rádio, era a menina da rádio aqui da Santa Maria da Feira. E é um orgulho estar aqui com estes dois homens bonitões. Uau. E escritores. E agora vamos ver, não é? Por onde é que vamos começar? Bonitões. Muito bem, não sei por onde começar. Carlos, André, alguém quer arrancar? Vou começar pelo André, assim, o introdutório. André, Mineiro aos Depoiares, penso que é assim. Exatamente. A naturalidade, portanto, muito perto aqui também do centro da feira. André, como é que surge? Como é que surge a ligação à palavra? Podemos dizer assim. Não sei exatamente quando é que começou. Começou, ou terá começado, na adolescência,
quando andava na escola, já no ensino secundário, e isto é um facto. Eu costumo contar esta história porque acho que tem alguma piada, pelo menos para mim. Porque assim, eu nunca fui muito bom a português, é um facto, e nunca me interessei muito por português. No entanto, eu gosto muito de histórias, e aconteceu um fenómeno super curioso por volta ali dos meus 12 anos, 11, 12, em que de repente eu descobri que havia uma coisa. Obviamente eu já sabia que havia livros, não é? Pronto, obviamente, mas eu descobri que havia um prazer na leitura de uma boa história, que era uma coisa que eu nunca tinha descoberto até àquela altura. Eu sempre gostei de histórias, gostava muito de filmes, não é? Obviamente, principalmente coisas mais para crianças até essa altura. Mas ali a partir dos 12, acho que foi aos 12, eu li a primeira obra a sério, assim, até mais exigente que eu li, nunca mais me esqueci, foi As Viagens de Gulliver. E eu comecei a ler, que é uma obra consideravelmente densa, e pronto. Eu comecei a ler aquilo, e era numa edição daquelas encadernada, assim, a couro, e uma coisa assim muito chique, Sim. Não sei o quê, eu assim, sentia-me muito intelectual, muito a ler aquela coisa, assim, com 12 anos, à luz da lareira. Eu li aquilo e eu estava a gostar pela primeira vez de ler uma história, não é? Porque nós andávamos na escola e tínhamos textos para ler e aprendíamos coisas, e quinto e sexto ano já tínhamos gramática, não é? Em português, não é? No português, assim, mais a sério. Epá, e para mim era uma chatice do caraças e nunca me interessou. Ali, naquela altura, foi em casa, foi na altura, num fim de semana, em que eu apanhei aquele livro. Eu não sei se na altura já havia um filme ou não, e então eu peguei e comecei a ler. De repente descobri ali uma coisa incrível e uma capacidade de ficar tempo a ler, que era uma coisa que eu também não tinha, mas nunca tinha descoberto até ao momento. Sim. Porque a leitura exige isso, não é? Sim. Exige tempo. E exige compromisso. É o que eu costumo dizer, é um compromisso que nós temos para com o livro, não é? E quando acabei, eu sei que isto pode parecer um bocado é irrisório ou é ridículo até, mas eu acabo de ler As Viagens de Gulliver e eu tive aquela sensação, pela primeira vez eu acabei uma coisa complicada na minha vida. Ok. Aquele Foi desafio. até ao fim. Fui até ao fim. Exato. E ainda por cima, numa coisa tão fora, porque nenhum dos meus colegas andava a ler. Enquanto eu descobri As Viagens de Gulliver, estava ali ao fim de semana, eles andavam a jogar a bola e a jogar computador, não sei o quê, na brincadeira. E eu tirava sempre umas horinhas, aquilo demorou umas semanas, não é? Até eu acabar. E a partir dessa altura eu comecei a pegar noutros, porque nós sempre tivemos essas coleções lá por casa, e eu comecei a ler e comecei por esses clássicos. Alguns eu realmente pegava e ao fim de 3 páginas já não sabia o que é que estava a ler, porque há realmente obras clássicas que nós com 12 anos não conseguimos perceber, não temos capacidade, não é? Outras eu ia percebendo. No entanto, As Viagens de Gulliver foram as primeiras, não é? Foi o primeiro romance, foi a primeira obra literária assim a sério que li, com atenção. E a partir daí começou a vir, e a partir daí, por consequência, meses mais tarde, eventualmente um ou outro ano mais tarde, começou a surgir a vontade de escrever poesia, aquilo que eu na altura pensava que era poesia, né? E eram partilhas, eram palavras, como se começa a escrever, não é? Sim. Quando começamos a entrar na adolescência, começam a surgir aquelas coisas da adolescência, não é? Pronto, e a partir daí foi continuando. Eu sempre li muito, não é? Fui lendo muito. E só para, não sei se me estou a alongar demasiado na história. Entretanto temos que abreviar, sim, porque senão isto vai passar a voar. Mas sim. Mas a escrita, não é? A escrita efetivamente surgiu quando eu estava, já alguns anos mais tarde, a fazer formação profissional em teatro, na Academia Contemporânea de Espetáculo, e li uma obra que não tinha nada a ver com teatro, mas que me deu vontade de começar a escrever dentro do género literário, não é? Ok. Que foi o Código da Vinci, que foi uma coisa extremamente comercial. Sim. Do Dan Brown. E eu leio aquilo e abraço um novo horizonte, que era, para além dos clássicos e da literatura do teatro e não sei o quê, que é exigente, não é? A nível intelectual, há outros géneros de coisas para ler. Eu na altura devia ter 17. E eu leio aquilo, super entretenimento puro, excepcional. É de leitura rápida. Leitura rápida, mas aprende-se imenso. E é super viciante. E eu continuo a adorar o Dan Brown e os autores do género e não sei o quê, e adoro e respeito extremamente. E eu leio o Código da Vinci e penso, eu vou ter que escrever um romance. Desse género? Desse género, exatamente. Muito bem. Pronto, ali para os 17 anos. Não sabia no que é que me estava a meter, obviamente que não comecei a escrever nessa altura, né? Na altura brincava muito com a escrita do teatro, porque estava no meio.
E pronto, foi a partir daí. Ok, muito bem. Daí até publicar livros vai uma grande distância, não é? Vai muitos anos. E qual foi o impulso ou qual foi o clique para a publicação ou para o lançamento de uma aventura de lançar um primeiro livro, não é? Porque é sempre uma aventura. Então, o primeiro livro, o meu primeiro romance é O Peónia Vermelha, que é publicado em 2016. 2016, quase já há 9 anos, não é? Na altura, eu tinha começado a escrever, comecei a escrever O Peónia por volta de 2012. Antes disso já tinha escrito um pequeno livro, umas crónicas sobre uma viagem que eu fiz à Índia, crónicas poéticas. Foi uma edição de autor, independente. Gostei do processo. É uma sensação de realização, não é? O trazer, não é? O esforço de trazer as palavras e dar-lhes uma capa e dar-lhes um formato físico, não é? Materializar uma obra assim é uma espécie de dar à luz, não é? É uma forma de dar à luz para nós homens, não é? Se calhar, porque não fazemos a outro nível. Mas depois surge o Peónia Vermelha e concluir um processo de estar ali 3 ou 4 anos, não é? Desenvolver uma história, escrevê-la, depois passar pelo processo de edição e ganhar forma. É uma sensação de realização ótima, uma satisfação tremenda. Ok, já vamos falar sobre o segundo livro, mas quero aqui dividir tempos também com o Carlos Nuno Granja, que também está aqui connosco. Carlos, natural de Ovar, se não estou em erro, certíssimo. Também. Uma grande ligação ao setor do ensino, professor, penso eu, de formação. Sim, sou professor do primeiro ciclo, agora estou no segundo ciclo. Muito bem. Sou professor de português. É difícil então, se calhar, descobrir a raiz para o gosto pela palavra, não é? Vem desde há muito tempo. Não, vem desde que aprendi a ler. Mas o processo, por norma, um processo de leitura e o processo de aprender a gostar de ler não está associado. Primeiro aprende-se a ler. Exato. E depois o aprender a gostar de ler é como o André falou ali, desculpa tratar por tu também, descobriste esse gosto já na adolescência, não é? E muitos até descobrem já numa fase adulta. Mas comigo aconteceu um processo que eu aprendi a ler e a escrever. Eu fui para a escola, na altura, a escola primária com 5 anos, e achei muito curiosa a forma como juntava as letras e formava sílabas e depois formava palavras. E a partir daí eu ia sempre na rua a tentar perceber qual era o significado de determinada palavra. E esse foi o clique para eu começar a gostar de ler, porque eu não tinha livros em casa. E o meu processo é aquilo que eu digo aos alunos, e aquilo que estava a dizer a Isabel, de todos os encontros que faço na promoção de leitura, com os alunos pelas escolas que visito, eu digo sempre isto. É muito importante nós termos, eu já vi que o André tinha livros em casa, não é? E é muito importante, numa primeira fase, depois de aprender a ler, mas antes de aprender a ler é importante porque a presença de livros em casa permite este contacto com o livro e é o primeiro registro, seja visual e até sentimental, que uma criança tem com o livro. Portanto, e as crianças pedem para ler, para lhes lerem as histórias, até para por antes exemplo. De dormir e por aí fora. Eu não tinha livros em casa, portanto, os meus pais não eram propriamente leitores. Eu até costumo brincar, porque foi a minha mãe que me influenciou para a escrita, porque os meus pais têm a 4ª classe. Portanto, eu venho de um meio, digamos, pobre, em Ovar, uma zona pescatória, portanto... E o que é que aconteceu? A minha mãe, apesar de ter a 4ª classe, escrevia poemas. E, portanto, escrevia em rima. E brincava com as palavras. E ainda hoje é excelente, embora escrevesse com erros. Pronto, a nível ortográfico tinha muitas falhas. Mas isso não impediu que ela me influenciasse para esse gosto pela escrita. E aos 9 anos eu comecei a escrever um poema. Eu comecei a escrever poemas. É assim, podemos dizer, eu tenho muitos desses poemas guardados
e olho para eles e aquela candura, aquela inocência, é normal que eles querem nem... Mas tinha a estrutura de poema, que era um facto, muitos poemas tinham a estrutura. Portanto, eu aprendi a rimar, a brincar com as palavras, a fazer jogo de palavras. Já estava no berço? Sim, vem daí, por isso vais ver os títulos, muitos títulos que eu uso, mesmo na poesia, são os livros de poesia. Eu brinco muito com as palavras, a Maria também conhece eu não conheço, vou conhecer. Portanto, não, eu tenho um livro, por exemplo, que é um livro que saiu ano passado, um livro infantil, que é o Chegou Dom Reinaldo Pimpão e Acabou a Confusão. Portanto, há aqui mesmo o título é sempre brincar com as palavras, jogo de palavras, e isso também transmito aos meus alunos, que é a partir do som e deste jogo de palavras, esta brincadeira, que os motivo. E eles interessam-se bastante por isso. E, portanto, eu até brinco, agora voltando atrás, foi a minha mãe que me influenciou, apesar de ter a 4ª classe, e o meu pai também tinha a 4ª classe, e começaram a perceber. Eu comecei a ter curiosidade pela leitura, e por onde é que eu começava a ler? A ler o que eles tinham. Eles não eram leitores de leitura literária, mas eram leitores de jornais, de revistas. Minha mãe lia a Maria, pronto, era aquilo que tinha. E eu ia atrás da Maria, e o meu pai a Gazeta dos Desportos, e portanto eles liam aquilo e eu devorava. Depois comecei a devorar livros através da carrinha da Gulbenkian, que é a minha escola, de 15 em 15 dias requisitava livros, e depois também ia à Biblioteca Municipal. Não sei se conheciam a antiga Biblioteca Municipal, a primeira que foi instaurada, depois do 25 de Abril, começámos a construir bibliotecas no nosso país, e portanto, aliás, agora só há 5, não sei se sabiam disto, há só 5 municípios no país que não têm biblioteca municipal, mas as outras estão justificadas. Mas já há 5 municípios que não têm, todos os outros têm, e foi um processo, ainda bem que temos biblioteca, que concedeu um acesso ao livro que não havia anteriormente. Mas aqui podemos falar depois da questão da alfabetização e dos níveis de literacia. Continuamos a falar nisto, mas estamos muito melhores que há 50 anos, isso é um facto. Portanto, para não tomar muito mais tempo, só para explicar, eu comecei esse gosto pela leitura sozinho, foi um ato solitário, e ainda agora continua a ser eu digo que sou um leitor compulsivo, por isso, porque vem muito também deste, é óbvio que há muito esta solidão na leitura. Sim. Mas como chegamos lá, ou temos mediadores de leitura, seja à escola, ou pode ser na família, ou até alguém, um amigo, não sei, pronto, há vários processos. E eu desenvolvi sozinho, mas eu digo por piada, a minha mãe só tinha um livro em casa. Só tinha um livro em casa. E é o livro Só, do António Nobre. Por isso é que eu digo, só tinha um livro em casa, que era o Só, era do António Nobre, e eu li esse livro do António Nobre, achei curioso e comecei a ler, pronto, a partir aos 9 anos, lembro que a minha mãe tinha uma mercearia, eu estava ao balcão e escrevi o meu primeiro poema. E comecei a escrever de tal maneira que os meus pais, vejam, 2 pessoas com a 4ª classe, antiga, não é? Agora dizemos 4º ano. Aos 11 anos ofereceram uma máquina de escrever. Eles e então foi aqui está o meu menino. Sim, exatamente. Foi muito por aí. E portanto, 9 anos depois a leitura, e foi, aliás, o Círculo de Leitores, não sei se vocês também bem. Eles começaram a perceber que eu gostava de ler, e então começaram a comprar um livro por mês, a alimentar. E todos os meses ia lá um senhor, tocava à porta, não havia campainha, né? Eu batia à porta e já percebia, que pelo toque já percebia, era uma festa, e lia o livro naquele dia e devorava o livro, fosse qual fosse. Lembro-me dos livros da Condessa de Ségor, que aquilo nem era, estava muito associado às meninas, mas eu devorei aqueles livros todos da Condessa de Ségor, para banda desenhada, e depois fui alimentando a minha biblioteca. Então, depois passou para a escrita, foi essa questão aos 9 anos, foi essa influência da minha mãe, e depois fui por aí fora. Agora, claro, o meu processo é diferente, todos temos processos diferentes, quem está na escrita tem, já ouvi muitos escritores em conversa, é engraçado como nós chegamos, e até a nível o leitor também, como chega ao seu gosto pela leitura também. Já agora, como é que o Carlos chega à escrita, e como é que apura a escrita? Há escritores que dizem que é uma questão de quase de descarregar, de sentirem que necessitam há outros que dizem que suam imenso e que é fruto de muito trabalho e de muito esforço. Sim, para mim eu vejo a escrita como suor. Eu não acredito na inspiração, eu falo por mim, porque eu tenho meses que não escrevo nada.
não detesto, simplesmente leio. Sim. Ler, estou todos os dias a ler. Agora, tenho dias que não escrevo rigorosamente nada, não tenho vontade. Mas quando escrevo mesmo de uma forma muito impulsiva e compulsiva também. Quando escrevo, então, se tiver que escrever, lá vai sair o meu primeiro romance, mas eu sou muito mais contista, eu gosto mais de contos. Pronto, histórias infantis tenho muitas escritas. Sim. Poesia tenho 7 ou 8 projetos terminados. Um monte de livros, Sim. uma montanha. 43 publicados. E eu espero ter a oportunidade de ouvir alguma coisa hoje da sua poesia. Não sei se é possível. O que eu escolhi aqui foi de outros autores. Ok. Mas não sei, talvez encontrar alguma coisa na internet. Mas foi muito é muito suor. Para mim é muito suor. Eu até brinco com isto com os alunos quando eles às vezes perguntam, isso é inspiração, e eu digo, eu não acredito na inspiração, acredito no trabalho. Porque se eu tiver vontade, eu não sei se com o André é assim, todos temos circunstâncias diferentes. Exato. Mas se eu tiver vontade de escrever, eu sento-me e escrevo. Eu não preciso de inspiração. Depois é a mente que trabalho. Escreves um romance, estás a escrever e se calhar até tens uma ideia. E queres seguir aquela ideia e de repente no caminho da escrita vais por outra via. E acabas por... Aquilo que estava alinhado não é nada disso. E, portanto, é porque a tua mente está a trabalhar. Enquanto escreves, a tua mente está a trabalhar. E, portanto, a inspiração, quando eu digo, a inspiração, busca no poema, eu não acredito muito nisso. Acredito no suor, no trabalho. E não é inspiração, é transpiração. Acho que já há alguém que diz isto. Pois, claro, eu digo isto aos miúdos. A imaginação, obviamente. Sim, como é óbvio. E o que eu digo também muito a eles é a imaginação, só lá chegamos com a leitura. Muito é a leitura que nos dá essa capacidade de imaginação e de voar nas ideias. Eu acho que devíamos passar agora para um momento de poesia, de podermos também aqui partilhar alguns poemas com os nossos ouvintes. Maria Mário, eu acho que podemos começar por ti. Eu acho que queres fazer aqui uma homenagem justa a uma poeta maior portuguesa, partiu no dia 30 de dezembro de 2024, demasiado cedo, mas deixa também uma obra inigualável, penso eu. Eu acho que tu tens aí uma resenha também para falar um bocadinho da Adília Lopes, que partiu de uma forma tão inesperada, podemos dizer. É verdade. Antes de mais, deixa-me dizer que já conheço o Carlos há muitos anos, tive a oportunidade de apresentar um livro dele, vou seguindo, às vezes 12 vou... anos, isso, Maria. É verdade, vou seguindo, já fui também ao Festival Literário e de facto quero dar-te os parabéns pelo trabalho que fazes. E eu sei o trabalho que dá, as dificuldades que existem, encontram-se muitas adversidades, muitas pedras no caminho, mas sempre com desafio mas tu tens construído um castelo, não estou a falar no teu espólio particular, como escritor já destes mais que provas, mas também no teu trabalho para bem da comunidade, nomeadamente ao VAR, mas arredores, eu diria Portugal. E agora até já estás lá fora, não é? Sim, parabéns. Em Espanha, vou a Paris, regresso a Paris no final do mês também para estar com alunos da escola, alunos portugueses que estão na escola francesa. E vou dar formação também a professores. É um trabalho, é feito com paixão e é um desafio. Eu sei que sim. E as adversidades só nos dão para aprender. Só a paixão justifica enfrentar tantas barreiras. Aquilo que vocês fazem, todos, seja o André na escrita, seja ou noutras atividades que ele tenha, e vocês também nas vossas atividades e também naquilo que fazem, na promoção, essencialmente a poesia, que é a literatura também, isso é fantástico, claro que sim. Estamos juntos, paixão, não é? Estamos juntos, não é? Estamos juntos. Indo então para a Adília Lopes. Adília Lopes é o pseudónimo literário de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Nascida a 20 de abril de 1960 em Lisboa e, tal como dissestes, deixou-nos fisicamente há muito pouco tempo. E eu fiquei, digamos que muito emocionada com toda a manifestação de carinho que fui vendo. Eu já sabia que muita gente apreciava a Adília, mas não sabia... mas ela não era consensual, ou pelo menos nada. Durante muito tempo não foi. Que havia tanta gente, de facto, a apreciar a Adília e a sua escrita. Eu gostava de falar um bocadinho de quem era a Adília, porque talvez as pessoas possam perceber melhor a sua escrita, a pessoa brilhante que ela foi.
Ela frequentou o curso de Física na Universidade de Lisboa. No entanto, teve que desistir, foi aconselhada pelo seu médico a desistir porque foi diagnosticada com uma psicose esquizoafetiva. Dedicou-se desde então, uma vez que parou os estudos, à poesia. Ela sempre falou da doença abertamente, quer fosse nos seus poemas, nas suas crónicas, nas conferências, nas entrevistas que dava. Aliás, ela era uma pessoa mesmo, em termos de imagem, era uma pessoa singular, bonita, e cada vez a acho mais bonita. Acabou mais tarde por tirar a licenciatura, ou seja, voltou a estudar e tirou a licenciatura em Literatura e Linguística Portuguesa e Francesa. E podemos aqui dizer, assim, de repente, que a poesia talvez a tenha salvado e ajudado a mostrar o seu enorme valor. Se calhar, noutras situações, muitas pessoas geniais estarão à sombra, às vezes, de rótulos de esquizofrenias e coisas do género, e, na verdade, são só pessoas geniais a precisar de se expressarem. Ela, depois, em 2000, publicou uma obra que foi a reunião dos seus 15 livros publicados até à altura, e foi ilustrada por quem? Por Paula Rego, que se identificou muitíssimo com ela, o que não admira. A Dília Lopes é, digamos que, considerada... como é-lhe atribuído um certo estilo romantismo, grotesco, cómico, transbordante, mas isso também tem a ver com aquilo que define e o jogo de palavras, que ela muitas vezes também era mestre eu diria nisso, que ela, eu diria que ela é desconcertante. Sim. Portanto, ela foi homenageada pela Companhia Nacional de Bailado em 2016 e em 2023 foi lançado o Prémio Literário Adília Lopes. Portanto, faleceu e, quando da sua morte, a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, emitiu uma nota de pesar. E o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou-a não só no site da Presidência da República, como também, e isso eu assisti, no seu discurso de novo ano. Eu fiquei, de fato, muito comovida, porque vale a pena. Não é em vão. Vale a pena as pessoas mostrarem o seu lado de dentro, partilharem, porque, no fundo das contas, quantas pessoas até se identificam ou quantas pessoas entendem e às vezes até ficam com algum receio de o manifestarem. Acabei por escolher o poema que talvez tenha sido o primeiro poema que eu li dela. E antes de o ler, vou só dizer que amanhã vai-se realizar no Museu Vivo da Fogaça o nosso movimento poético, o primeiro do ano, como é óbvio, e o título é, de certa forma, uma homenagem a esta escritora que ela, em tempos, escreveu A Minha História é Outra, e começa agora, estou sempre a começar. Portanto, nós pegamos aqui no estou sempre a começar, e é o mote da nossa tertúlia de amanhã. Muito bem. E o poema, Maria? Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Nunca pesquei um peixe assim, mas posso falar assim. Sei que nem tudo que vem às mãos é peixe. O peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se. Eu persisto, luto corpo a corpo com o peixe. Ou morremos os dois, ou nos salvamos os dois. Tenho de estar atenta. Tenho medo de não chegar ao fim. É uma questão de vida ou de morte. Quando chego ao fim, descubro que precisei de apanhar o peixe para me livrar do peixe. Ai, eu livro-me do peixe com um alívio que não sei dizer.
Muito bom. Obrigada, Maria, por esta partilha da Adília Lopes. Eu já, por acaso, fui ver no histórico e ao longo destes programas fui partilhando alguma da poesia da Adília Lopes também. Às vezes uma pessoa nem se lembra bem quais são os poetas que escolhe, mas mais do que uma vez dissemos aqui Adília Lopes. Eu tenho um poema mesmo muito pequenino da Adília Lopes e que acho que espelha um bocadinho também o sentido irónico com que ela escrevia muitas vezes, aquela escrita um bocadinho mordaz, e diz assim: só gosto das pessoas boas. Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam. É um poema muito pequenino, mas que mostra muito também a sinceridade e a honestidade, não é bem a honestidade, a frontalidade com que ela escrevia e com que também falava nas entrevistas que dava. Eu ainda vou querer partilhar outra coisa, mas entretanto vou passar a palavra ao André. André, que poema é que nos trazes e porquê? Então, muito bem, eu vou ler aqui do telemóvel. Então, não vou ler um poema exatamente, vou ler um pequeno texto. Muito bem. Um pequeno texto que não está publicado, e aqui egocentrismos à parte, fui eu que o escrevi. Muito bem. Nós gostamos muito de textos autobiográficos ou que sejam escritos pelos próprios autor. E aqui a serem ditos, sim, gostamos muito. Quando a Isabel me falou, eu hoje de manhã, hoje estava com algum tempo e estava a pensar, vou levar algo do Essa de Queiroz, porque hoje tivemos lá as cerimónias, não é, dele, não sei o quê, e eu pensei, não, de certeza que alguém vai levar, por isso eu vou levar outra coisa. Então pronto, isto um dia se calhar eventualmente vai ser publicado. Então chama-se A Besta e o Buda. Então, desconfio sempre de quem nunca libertou a besta. A neurose da iluminação e do ser hiper saudável disfarça habitualmente a escuridão da alma. Sempre me preocuparam mais, não é? Sempre me preocuparam mais do que a parvoíce da escuridão. A escuridão é expressa, torna-se conhecimento liberado e desapegado. A iluminação encenada, em camadas superficiais do ego, é a pior das suas facetas, aquela que esconde o pior de cada um de nós. Dança com a besta que és, para que te possas sentar com o Buda que almejas ser. Haja coragem de assumir a besta e o Buda. E é isto. Obrigada, André, pela partilha também. Haja coragem. Isabel, e tu, o que é que nos trazes? Olha, eu trago 2 amigos nossos que já estiveram aqui. Sim. Porque eu acho que nós temos que dizer obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada, dizemos sempre. Mas obrigada, senhores escritores. E trouxe estes 2 que, não sei em que mês veio o Rodrigo, mas ele vem muitas vezes, e o nosso António Rodrigues. Esteve cá no último programa? Esteve cá há pouco tempo e foi uma descoberta para mim, foi uma revelação para mim. Sim. E, portanto, folhei e tenho o prazer de começar. Mas de quem é que vais ler primeiro? Vou Lês ler. agora um e a seguir depois lês outro. Sei lá, vai se na der segunda tempo. ronda. Sim. Vai dar tempo. Dá para tempo para uma segunda ronda. Então dá. vamos por este. Ai, esqueci-me dos óculos. E agora? Então, deixa ver se eles estão aqui. Muito bem. Opa, olha que mulher. Muito bem, Está um vamos pouco aguardar aqui prevenida. que a Isabel tenha... Então, muito Sim. obrigada aos escritores que estiveram aqui ao longo dos nossos programas. Escritores e não só. É uma forma de dizer, para que vamos ler sempre outros poetas, quando os nossos poetas estiveram no nosso programa ao longo destes quase 2 anos, vai fazer 2 anos. Sim. Portanto, é uma forma de nós agradecermos. Muito bem. Obrigada por estarem aqui na nossa companhia. E então é do António Rodrigues, não é? É do António Rodrigues, do livro Folheia-me. Muito bem. Ó Lua, por que me olhas assim? E este estado de alma é comum a qualquer um de nós e às vezes nós escrevemos. E isto também é um incentivo, escrevam. Um incentivo a quem nos ouve e é o conselho que nós damos aos nossos alunos. Escrevam. Lentamente o dia escureceu. Continuo sentado no muro da varanda, de onde vem um cheiro a lavanda. Ergo os olhos e olho o céu. Nem mesmo eu sei bem o que procuro. Talvez um sinal, uma esperança no futuro. Quedo-me aqui, no silêncio que
só à noite traz. Olho para trás, vejo a vida que vivi, a vida por onde corri. Estou sereno por fora, mas inquieto no meu interior. E agora? O que faço agora com esta dor? Fico aqui ou vou embora? Deixo-me levar pelo sonho ou fico tristonho, angustiado e desolado? Olho o céu. Nenhuma estrela ainda apareceu. Apenas a lua faz-me companhia e ilumina esta noite ainda vazia. Oh lua, por que me olhas assim? Até parece que sabes o que sinto em mim. Obrigada, Isabel, também pela partilha. Um poeta que já passou aqui também pelos estúdios da Sintonia. É sempre bom também recordarmos quem já esteve connosco em serões tão bem passados, não é? Obrigada, Isabel, por teres... Daqui a um bocadinho, depois ainda vamos ouvir o Rodrigo, certamente, o Rodrigo Barros, mas quero saber qual é a escolha do Carlos Nuno Granja. Um bocadinho à pressão, Olha, não é? Sim, foi, mas eu depois não trouxe, mas depois terei a oportunidade de ler nos programas seguintes. Muito bem, acho que sim. Ou então depois o Carlos regressar aqui num programa futuro. Mas tenho, olha, em 2024 faria 100 anos Alexandre O'Neill. E eu lembro-me perfeitamente de ler depois na minha adolescência o Alexandre O'Neill. E recordo-me de o ver na televisão, ainda vivo, portanto, obviamente. E, portanto, vou ler aqui um poema dele, do Alexandre O'Neill. O Chapéu de Chekhov. Isto é uma poesia, ele escrevia de uma forma sem pontuação e, portanto, isto exige uma redobrada atenção. Mas vou ver se não falha aqui, pelo menos na expressividade, não é de falhar. O Chapéu de Chekhov. Chekhov Anton rebocava o seu pulmão pelos ares da Crimeia, mais ou menos quando a engomadeira de Cesário passava os seus pulmões pelo carvão de ferro. Gorky vai visitá-lo, palmilhá-lo e à cancela observa-o num umbroso jardim, chapéu na mão, aparando no côncavo um cambiante raio do sol que pela folhagem trêmula se infiltra. Gorky retém-se, vê o tostão de sol cair no chapéu de Anton, neto de servos, vê Anton tirar, tac, o chapéu e espreitar para dentro, como quem, tirar o chapéu, nele procurasse a sua própria cabeça. Chekhov brincava com o alheio sol na pessoal solidão. Uau! Gostei bastante da partilha. Sim, sim, essa voz radiofónica. Teatro e essas coisas. Ajuda também, não é? Tantos talentos aqui à nossa volta. Muito bem, eu tenho a Adília, ainda vou ler, mas vou lê-la a seguir, para fazermos aqui também uma pausazinha da Adília, se bem que a Adília é sempre bem-vinda, até porque eu estou absolutamente apaixonada por uma poeta que conheci recentemente, em termos do que ela escreve, a Rosa Oliveira. Ela é natural de Viseu, mora atualmente em Coimbra e tem uma poesia maravilhosa. Eu não conhecia e está a ser assim uma daquelas descobertas incríveis. E eu tenho um poema que se chama Stay Hungry e que diz assim: de dentro do edredom flutuante, delirava. Queria espalhar esmolas pelos menos pobres do que ele, o mais pobre dos pobres. Mascava pedaços de madeira, as lascas variavam de cor, o estômago deixara de existir. Escrevia contra a fome, sem lápis nem papel. Escrevia mentalmente artigos, opiniões retumbantes sobre a vida, ele que estava um pouco para lá dela. Ao anoitecer, arrastava-se para a floresta mais próxima para não incomodar. Dormia entre lobos, tão famintos quanto ele. As ideias mais originais iam-se estilhaçando como vidro, murro sangrento contra o gelo, num filho inexistente preso logo ali, debaixo da primeira camada de gelo, laranja fosco. Vivia sob aquele pensamento inapagável, roer uma lasca, vulva de madeira, algumas aparas brancas ou um seixo esquecido, nas traseiras do museu. O pão continuava ali na montra, no seu esplendor cereal, estarrecido, no mesmo lugar onde o vira há horas, o maior pão que a fome pode imaginar.
Ele era uma boca repleta de frases inacabadas. As pessoas comuns nem se davam ao trabalho de levantar os olhos para lhe responder. Pisava o chão coberto de remendos de lata, macerada pela luz doente do subúrbio. Tudo isto num livro feito de fome. É uma poesia que agride um bocadinho também, mas eu acho poderosa, maravilhosa. O pão estarrecido. Desconcertante também. pão Eu tenho estarrecido. tendência a gostar de poetas E é de quem? É de quem? Rosa Oliveira, poeta natural de Publicada- Viseu. publicada na atualmente. tinta da China. São Exatamente. livros que são publicados na tinta da China. Tem livros maravilhosos. Também existe alguma poesia online, portanto é possível também pesquisar e deixarem-se levar, porque ela tem outras coisas assim muito, muito boas também. Passada esta primeira ronda de poesia, nós hoje podemos ter assim mais uns 5, 10 minutos, não há problema, porque não há programa a Ninguém seguir. veio atrás. Exatamente. certo. Estamos por nossa conta, portanto temos mais um bocadinho também. Agora vou começar aqui pelo Carlos, até para invertermos aqui um bocadinho. Carlos falava há pouco sobre esta ligação com os livros, com a leitura, com a literatura, e percebi também que o Carlos, no fundo, também gosta de espalhar este gosto pela leitura, faz muita também formação com alunos, Sim, etc. com alunos e com professores. E com professores. Como é que é esse trabalho? O que é que o entusiasma mais neste passar o... É esse contacto, é precisamente o contacto de saber que, apesar de todas as dificuldades que nós temos na leitura em Portugal, apesar de todos os níveis de literacia, embora haja sinais de que estamos a aumentar, não será o nível de literacia, mas pelo menos a percentagem, o nível da leitura, que há mais pessoas a ler. Eu ponho algumas dúvidas, porque precisava de mais dados concretos, além daqueles que sejam ou que façam parte da vertente comercial, que é a nível de vendas. Não sei se o aumento de vendas se repercute efetivamente num aumento do número de leitores. Sim, há várias questões. Tivemos o caso da Latina, não é? Que se puxou e que foi muito... Mas já pertencia à lei, e portanto podíamos estar aqui a discutir e íamos pelo muito fora. Mas para mim o que conta, além da paixão que eu tenho pelo livro e por poder partilhar esta paixão com os mais pequenos e até com os adultos também. Estou a falar ao nível de professores que trabalham o português e o livro com os seus alunos, e depois professores bibliotecários, e também é a minha função, e os mediadores de leitura, que são, neste momento, nas escolas e no sistema educativo, pode não ser só na escola, podemos envolver aqui as bibliotecas municipais e o trabalho que é feito ao nível da promoção da leitura. Para mim constitui um desafio. Portanto, juntar esta paixão ao desafio e ir ao encontro das crianças e saber que pode, pelo menos uma delas, ficar com essa semente para depois num futuro, não sei se numa adolescência será mais difícil, porque todos os dados apontam para uma quebra da leitura nessa fase, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o André, que foi na adolescência que ele descobriu o seu gosto pela leitura. Ele até assumiu aqui com um português que não... e isso até vai em contraciclo daquilo que acontece. De facto, na adolescência há uma quebra e há um distanciamento dos jovens relativamente à leitura. Ou seja, é mais fácil, começando pequenino, torna-se muito mais fácil, não é? Deixa-se a semente lá, sim. A semente fica lá depois eles podem eventualmente ou agarrar numa fase adulta, quando entram na fase adulta, ou mais tarde, depende de cada pessoa, mas vão buscar. Essa semente está lá e fica lá, e pode demorar o tempo que demorar, mas vão buscar. E isso é fantástico. Claro que depois no contacto todos ouvimos coisas maravilhosas, porque os miúdos são sinceros e são muito concretos naquilo que dizem, e gostam de ler, que gostam. Estou a falar dos mais pequenos, uma faixa etária, nível de 6, 10 anos. Eles gostam muito de ler, gostam muito de livros, e portanto este desafio não é só portanto seria mais fácil dizer aqui, eles gostam de ler, porque é isso que acontece, e porque estão numa fase da vida em que é facilitadora de que eles possam ter o tempo efetivo para se dedicarem à leitura, e isso acontece, na verdade. Digo isto porque pode não ser por uma ação direta minha ou de pessoas que são mediadores de leitura. Mas estão mais permeáveis a isso, não é? É isso, exatamente. Mas precisam dessa orientação. Ela tem de acontecer, porque senão, se calhar, não... E
portanto, é uma conjugação de esforços, de trabalho, de paixões que todas misturadas depois alavancam para esse gosto pela leitura. Agora, e como é que são as gerações mais novas hoje? Em relação à leitura? Há menos concentração, isso é visível. Eu estou no ensino há quase 30 anos, portanto, o que eu vejo das primeiras gerações que foram passando até agora, vejo menos concentração, há menos capacidade de estar atento, mas vejo a mesma paixão de gostar de ler, isso eu vejo. Eu não sou muito catastrofista e achar que estas gerações, até porque eu acho que a culpa disto tudo é dos mais velhos, não é de mais ninguém. Portanto, somos nós que damos o exemplo, não é? Nós estamos a dar o exemplo e estamos a concedê-lo. Portanto, se formos a um café ou uma esplanada e vemos uma família inteira, está tudo com telemóvel, os pais estão com os telemóveis e estão em casa, pega lá o iPad, fica sossegadinho. Portanto, nós somos um espelho para tudo. Os adultos são um espelho para tudo relativamente às crianças. E, portanto, o meu trabalho é essencialmente este de concretização e de concretização pela via da paixão, porque eu gosto mesmo daquilo que faço, e depois de desafio, de enfrentar o desafio. Agora, às vezes perguntam-me efetivamente que pretensão é que... Não há nenhuma pretensão. E aquilo que a Maria estava a dizer relativamente à adversidade, nós temos que olhar para a adversidade e pensar assim, como é que eu vou resolver isto? Não há fórmula mágica para resolver esta questão da leitura, não há. E já me perguntaram assim, como é que eu ponho um adolescente a ler? E eu não há uma fórmula. Carlos, a não ser que se diga, o André podia dizer aqui, olha, ponham-me aqui o livro qual foi das viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, e então ponham aqui esse livro à minha frente e eu leio, e então já será aí um belo ponto de partida. Mas nem todos somos iguais. Mas tu não sentes também isto como uma missão? É uma missão, sim, sem dúvida. A partir de certa altura já é uma missão. Sim. E pronto, e sinto-me bem nela, mesmo com as adversidades, como aquilo que falavas. Temos que pensar assim, dizemos assim, não vou desistir, não é? Não desisto. Mas, eventualmente, se eu pensar em desistir, só tenho a retomar um caminho. Não é mais nada, não há mais nada a fazer. Depois a futuro vê-se, resolveu, não sei, não há fórmula mágica para a leitura, isso não há. Perguntam-me, de facto, nos jovens, sim, nas crianças, eles não gostam de ler, os telemóveis. Não, mas lutamos, fazemos o que podemos, não é? Sem estar aqui com essa postura de caos, não é? Sim. Está tudo muito mal, está horrível. Super pessimista. Exato, sempre isso não melhora, não ajuda. Não ajuda. Então nós temos que pensar de forma positiva. Já me perguntaram, estás sempre com coisas, estás sempre feliz. Eu também tenho a minha vida, às vezes os dias estão cinzentos. Exatamente. Eu só penso assim, porque é que eu vou partilhar as minhas... Mas só torna mais difícil, não é? Pensar de uma forma mais negativa só torna as coisas mais difíceis, não é? E veem que eu estou lá. Um amigo que me disse, eu vou aos Facebook, tenho que dar sempre os parabéns. Estou sempre a dar os parabéns. Porque eu ponho lá uma coisa, parabéns. Ponho lá outra coisa, parabéns. Ponho outra, parabéns. Eu, mas queres o quê? Quer que eu vá dizer que estou triste ou que estou com uma gastroenterite? Olha, estou com uma gastroenterite e tal. Exatamente. Mas há pessoas que até o fazem, não é? Mas todos somos diferentes. Mas agora, porque é que eu tenho que estar a chatear o outro com os meus problemas? Ou que... eu penso muito que quanto mais luminosos formos, mesmo que tenhamos, todos nós temos as circunstâncias e eu também costumo dizer, podemos ter a mesma doença e a tua postura perante a doença é diferente da minha. E temos que aceitar. Faz-me lembrar a história, eu também estava a ouvir essa história de alguém que escreveu um livro sobre histórias de esplanada. E então transcreveu as conversas e faz lembrar as duas velhinhas que estavam num café em frente ao hospital, quase a esgrimir argumentos, dizer, não, mas a minha doença é pior que a tua. E quase que andavam, quase que é um clássico, não é? Quase que andavam à porrada
porque queriam mesmo que a minha doença tem que ser pior, Mais tens que valiosa. assumir, não é? Sim. Nós não devemos ir por aí, mas faz parte da mentalidade humana. Até porque quando a gente se queixa de alguma coisa, há logo alguém que vem, não, eu também. Sempre. Sim. E a gente fica assim, E tu não queres. E depois acaba por ser um concurso a ver quem é que está Estamos pior. ok, não é? tá bem. Desconstrói logo, não é? Sim. Eu estou-me aqui a queixar, depois agora. Não vale a pena. Eu até estou bem pior, não é? Partiu uma perna, eu parti as duas, não é? Então vê lá. Cada qual com a Isto sua é cruz e A pronto. palavra que há pessoas que não gostam, que é empatia, e falta muito essa questão da empatia. E temos de trabalhar, e também com as crianças, temos de trabalhar esta questão da empatia e a partir do livro. E é aquilo que eu, por exemplo, nas formações, que tem a ver com a curadoria de escolha. É de escolhermos os livros certos para podermos trabalhar com os... Mas o que é isto? Pois é polémico, não é? E podemos discutir o que é isso do livro certo, o que é o livro adequado, mas discutimos também, com toda a abertura, conseguimos discutir estas questões. Por exemplo, em vez de... Eu tive no 6º ano, nós estivemos a estudar a Pérola de John Steinbeck, que é uma obra extremamente densa e pesada, acho eu, para crianças de 12 anos. Sim, agora já não... Já não o fazem, mas eu lembro perfeitamente disso, não é? Sim. Ou seja, qual era a política, qual seria a perspectiva para que nessa altura, isto já foram há uns 28 anos, se calhar, mais coisa menos coisa, quem é que terá decidido que isso era uma boa ideia? Porque eu não me lembro de ter sentido aquilo uma boa ideia e os meus 20 todos se afastaram da... Claro, isto afasta da leitura também, não é? Acaba por afastar da leitura. Não, mas essa curadoria tem que ser feita e hoje em dia eles olham... É a história dos maias. Sim, não. Há um autor americano que é um dos maiores best-sellers contemporâneos, o gajo é extremamente vendável, que é o James Patterson, e ele é um ativista da leitura também nos Estados Unidos. Ele diz um bocado daquilo tudo que nós estamos aqui a falar. Ele diz isso, que é nós temos realmente que pôr as nossas crianças e jovens a ler algo que eles realmente consigam ler e que realmente lhes pegue e que dê vontade de ir ao próximo. Que lhes interesse, tem que lhes interessar. Seja aquela leitura de fruição, como se costuma dizer, não é? Exatamente. Porque há livros e livros, há coisas que eu gosto de ler que são mais difíceis, mais complexas, mas depois já há aquela leitura que... Claro, pronto, uma pessoa... mas, por exemplo, ainda hoje estive com uma turma e o exercício que eu fiz foi, levei 2 livros e perguntei-lhes, olhando para a capa, qual é que vocês escolheriam? A turma ficou dividida. E é uma primeira divisão, meninas e meninos. Portanto, há uma primeira divisão. Foi muito óbvio. Portanto, Sim, os gostos. Nós não podemos querer também que os livros porque sejam extragénero. Portanto, não há forma de escapar também a esta questão. As meninas escolheram logo, e os rapazes, não, a capa esse é mais divertido. Mas as meninas foi porque era a ilustração. E, portanto, nós temos que trabalhar estas questões. E respeitar, não é? E respeitar. E respeitar e dar-lhes aquilo que o André está a dizer, nós temos que tocar a todos, temos que chegar a todos e não excluir ninguém. Claro. E muitas vezes o que acontece nesse sistema impositivo, não é? Porque o sistema, sem dúvida que os miúdos de 5, 6 anos podem escolher livros, mas tem de haver algum nível de orientação, senão depois também ali já não tem capacidade de dar seguimento, não é? E neste nível de orientação nós temos que tocar a todos, temos que ser o mais abrangentes possível e olhar para eles como potenciais leitores e que vão um dia fazer as suas escolhas. Exato. E, portanto, é mesmo essa missão, é um desafio e grandiosa, a missão, uma missão grandiosa, mas que, olha, é sempre o pensamento de nunca desistir e de mesmo que os percentagens digam, mesmo que estão sempre a cair em cima da escola, a dizer que lá vem os rankings, lá vem a capacidade. Ainda há pouco tempo foi um estudo sobre isso, dos 40% dos portugueses, dos adultos portugueses só não conseguem compreender um texto simples. Sim. Não sei se leram esse. interpretar, sim. E, portanto, 40% é substancial, não é? Partindo do princípio que 10 milhões são adultos, não é? Mas não são, mas... E há também estudos relacionados com insucesso escolar que dizem que muitas das respostas erradas têm a ver porque os alunos nem sequer conseguem interpretar a compreensão do enunciado, não compreende. E a partir daí, sim, e que às vezes não tem nada a ver com ser português. A leitura e depois a outra parte que eu ainda já disse aqui, que é a questão da concentração, porque eles não estão concentrados, eles leem na diagonal. E, portanto, já nem... Eu tive uma discussão, eu estou numa área a nível
profissional que não tem a ver com a literatura diretamente, está na área da saúde e continua a fazer formação dentro da área, pronto, e tivemos uma avaliação ainda agora segunda-feira e fizemos a frequência e depois corrigiu-se logo e começamos a falar da avaliação e eu disse à professora, há um problema na pergunta não específica, pergunta 20, whatever, pronto. Aí ela, ok, e fomos lá e lemos outra vez a pergunta. E a realidade é que neste caso, eu disse-lhe, eu não entendo o que é que você quer com isto. Ou então alterava a intenção da pergunta, podia ser. Sim, às vezes acontece. mas ia ter que fazer ali uma alteração qualquer, pronto. Uhum. E eu pus essa questão que não é uma questão de interpretação, aliás, não é uma questão... Aliás, não De falha de conhecimento, não é? De falha de conhecimento, exatamente. Uhum. É uma questão mesmo de construção, porque mas eu aí não a pergunta entendo, está mal formulada. Está muito mal formulada, não sei o quê. Isso. E ela, mas não sei o quê, depois tentou, pronto. E estou a dizer isto, e atenção, dá-nos muito bem, ela é uma excelente professora, mas estava mal, não é? Mas aí já não pode acontecer também, porque do lado, se as perguntas estiver mal formulada, não vai haver a melhor resposta. E estamos aqui a falar, depois, pegando um bocado no que estava a dizer, ou seja, vai de lado a lado, de parte a parte, que é a forma como nós fazemos chegar a mensagem, a forma como nós interpretamos a mensagem, neste caso, os professores... Com a responsabilidade, os escritores, os autores com a responsabilidade de fazer chegar uma mensagem específica para um público concreto, específico, não é? E a forma como depois nós somos, na nossa educação, somos ensinados ou desenvolvemos a capacidade de ir interpretando. Porque quando nós, eu não sei a nível estatístico quais são os números, mas se nós realmente perdermos a capacidade de interpretar textos simples, nós estamos a tornar-nos de forma literal mais burros, não é? Sim, e é essa a questão. Estamos mesmo, não é? É essa a questão. É iliterados, sem literacia. Eu acredito que muitas das dificuldades de comunicação, muitos dos problemas que existem entre as pessoas, o entendimento, tem a ver com muitas vezes as pessoas não se explicarem bem, e há mal-entendidos, e às vezes gera até cortes nos relacionamentos porque as pessoas não se exprimem bem. Nem querem ouvir. Não querem ouvir. Ou ler. Também. Ou ler. Portanto, o português, de facto, é essencial. A língua-mãe de qualquer pessoa é essencial. Sim, sim, é verdade. André, gostava ainda de falar sobre o segundo livro, porque ainda não falamos sobre ele. Saiu agora em 2024, não foi? Exatamente. Muito bem. Em fevereiro. E chama-se O Amigo Secreto, é isso? No ano passado, exatamente. Foi como? O Amigo Secreto. O Amigo Secreto, exatamente. André, que livro é este? É um livro que nos conta a história daquele jogo de Natal. Estou a brincar, não é isso. Podias partir daí, não é? Mas a realidade é que parte realmente. Não nos conta a história do jogo, mas parte daí. O prólogo e a ideia para o nome e a ideia para o romance que depois se veio a desenvolver, parte daí. A ideia nasce em 2013, no Natal de 2013 com a minha família. É publicado 10 anos depois. Mas a ideia é mesmo essa. Dentro do género seria um thriller policial, de espionagem, e é o meu segundo romance. Está dentro de um género que eu gosto muito de ler e que é onde eu me sinto mais à vontade na parte da escrita, não é? Na área da escrita. E que conta, seria um thriller internacional, de espionagem internacional, que nos conta a história de um ex-espião que é forçado a regressar ao ativo, por muito que ele não queira. É como os professores reformados agora. Exato. Um bocado. Eu deixo-me só antes de perder esta ideia. Há pouco eu ia dizer, não queria interromper. Há um fenómeno super curioso e eu espero que não seja no nosso tempo de vida, na nossa geração, não é? Mas um dia, eventualmente, as televisões deixarão de existir e o cinema deixará de ser como é, ou deixará de existir, não é? E as séries e tudo. Deixaremos de ter forma de ouvir música, mas será virtualmente impossível enquanto houver seres humanos vivos e vivermos minimamente em civilização, ou pelo menos a nível tribal. Estamos aqui a entrar no ramo da ficção científica. Será virtualmente impossível destruir todos os livros, não é? Então nós estamos aqui a falar de uma coisa que é interessante, que é, só voltando ao valor do livro, que é o livro. Hoje em dia há tantos exemplares de forma, eles estão tão espalhados. Sim, e em diferentes formatos, não é? E em diferentes formatos, que mesmo num clima apocalíptico, não é? Futuristas, que eu espero que não seja para breve, os livros, será virtualmente impossível que eles desapareçam todos, não é? O cinema vai desaparecer, as televisões vão desaparecer, eventualmente as rádios vão desaparecer, as coisas de ouvir música vão desaparecer, mas os livros vão continuar a existir
nem que sejam escondidos, não é? Só se caísse um meteorito e fizesse... Pois. Sim, a não ser que o tudo. planeta Sim. seja dizimado, não é? Mas Seja aí, se calhar, um mote para um... Para um bom livro. Para exatamente. um romance distópico. Exatamente. Aproveitar. Exatamente. Boa. Uma boa... A nossa conversa 2 saiu daqui qualquer coisa. Eu não sei se respondi à pergunta. Sim, André, mas eu também queria saber como é que tem sido o feedback em relação ao livro. Já foi lançado há alguns meses, portanto já podemos falar aqui de como é que tem sido. Sim, muito está tudo bem. interessante. Não sei se a Isabel foi acompanhando, não é? Nós somos amigos no Facebook. Muito bem. Sim, eu gosto de saber. Ainda bem. Pronto, o Amigo Secreto foi lançado a 24 de Fevereiro de 2024. Sim. Foi um lançamento muito interessante, muito giro. Tivemos na Feira do Livro de Lisboa, do Porto, Feira do Livro de São João da Madeira. Fizemos também um lançamento, uma apresentação ali na Biblioteca de Souto, com o Ricardo. E tem tido uma saída muito interessante. O feedback que me chega tem sido muito positivo. As pessoas que se dão ao trabalho de dar o feedback referem 2 ou 3 pontos no livro que poderão vir a ser respondidos numa próxima, numa sequência do livro, não é? O feedback tem sido muito positivo. Eu tendo a não me deixar iludir muito com a ideia desse feedback positivo, porque ele normalmente é dado por pessoas mais próximas. E eu sei que as pessoas mais próximas tendem a ser simpáticas e amorosas e carinhosas, e graças a Deus estou rodeado de muita gente boa. Mas desconfias um bocadinho, não é? Do elogio extremo, se calhar. Exatamente. Não, e no sentido de... E não tem sido só gente tão próxima. Pessoas que eu também não conheço e que, através das redes sociais, através de e-mail, etc., dão o feedback. O feedback tem sido ótimo. Mas mesmo assim, eu gosto... Acho que é importante e acho que é saudável manter os pés no chão. Tenho perfeita noção que o processo de amadurecimento da escrita é contínuo, não é? E há de ser ad eterno. Por isso, fico muito contente, dá-me confiança para continuar a escrever e pronto, este ano há de vir um novo. Ainda este ano? Este ok, ano, boa. Agora 2025. Então já anda... Já está a ser então, já está na forja. Já está a caminho. Ok, muito bem. Mesmo próximo. Género. Eu tenho... Não, por acaso vamos dar aqui um jeitinho, vai ser um género um bocado diferente, uma energia diferente, uma escrita um bocado diferente. Um desafio diferente. Sim. Ok. Mas será um mote para depois voltar a este género. Mas no sentido de, ok, quis desenjoar um bocadinho e experimentar outras especiarias, não é? Exato. Eu tenho a ideia que o Carlos também disse que haveria um livro a caminho. Bem, 3. 3. Muito bem. 3 livros a caminho. Falar um bocadinho sobre o futuro, rapidamente, que eu ainda queria uma leitura para depois nos despedirmos. Mas veio o primeiro romance, era o que eu estava a dizer aqui. Tenho muita coisa escrita, mas este romance vai ser publicado pela Glaciar, o Jorge Reis está, que não sei se acompanha, ele tem feito agora os programas das comemorações de 500 anos de Camões. Sim. Tem feito aquelas entrevistas para a RTP2, ele é editor, e esteve também no Festival Literário, e vai publicar esse romance que se chama A Última Fera do Esquecimento Global. E depois sairá a Arte de Gostar de Escrever, que eu já tenho a Arte de Gostar de Ler. Sim. Portanto, foi lançado em 2024, não é? Em 2024, sairá agora o da Arte de Gostar de Escrever, que é também para mediadores de leitura. E esse está a ser também, está a ter uma grande abrangência. E... Como se escrever um livro fosse assim muito simples. Muito fácil. Para quem escreve, quer dizer, quando se escreve é simples, quer dizer, é simples. É simples. Não temos dizer que seja assim uma... faz parte da tua vida. Faz parte. Maravilhoso E depois sairá o livro de poesia, que é... estou a aguardar por esse. Aí será o resumo anárquico, um resumo anárquico da veia profética. Eu gosto de títulos longos. Mas desta vez não é vocacionado para as crianças, não? Não, isto é para adultos. É na Poa de Sandraga, vai ser publicado. Eu já sou fã do Carlos já há muito tempo. Que saiu em 2023, que foi uma Odisseia em cada livro, né? Uma Odisseia em cada livro, que foi uma recepção do livro do Huidobro, que é um poeta peruano que eu gosto muito, do Vicente o Huidobro. Já agora convido-vos a procurarem.
que é belíssimo. E pronto, e já publiquei na Poets and Dragons e vai na ser América do Sul também há bons, grandes poetas. excelentes. Começamos de Neruda e vamos por aí fora. Sim. E portanto, são estes 3 livros, os livros infantis serão mais alguns, mas ainda está, mas será lá para junho, setembro. Darás notícias, não é? Muito bem. E tanto o André como o Carlos depois estão convidados a regressar ao programa numa futura edição, até porque esta aqui é para apalpar terreno e depois para mergulharmos também a fundo, não é? Em algumas questões que abordamos aqui, pode ser interessante fazermos algo mais focalizado. Eu acho que ainda podemos ir a uma segunda ronda de poemas, já passa um bocadinho das 7, eu estou a masticar mesmo muito, isto hoje é pauzinhos para limpim-pim, até dizer chega, mas não, acho que não faz mal nenhum. Vamos a mais uma ronda de poesia, não sei quem é que quer começar agora. Eu posso. Muito bem, o André chegou-se à frente, muito bem. Yes. Gosto disso. E pronto, como estamos já em cima do tempo, um poema muito curtinho do meu poeta preferido, favorito, que é Rumi. Então é o seguinte. Vem, dir-te-ei em segredo onde nos leva esta dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. E é isto. Obrigada. Imagens pequeninas, mas extremamente bonitas, não é? Sim. Eu gosto, eu tenho. Poesia imagética, é muito assim. Sim, o muito grito bem. condensado entre as... E quem segue? É a Maria Mar? Ela Pode está ser. mesmo. Olha, Ela entusiasma-se tanto quanto eu. aqui É uma coisa impressionante. Eu gosto de pessoas assim. Este mar, acredito eu, esta paisagem é ali do Furador, que é onde mora a Fernanda Leal. O livro chama-se Essência e será apresentado no Centro de Artes de Ovar na próxima sexta-feira. Há uma história muito bonita, porque este livro acabou por fazer com que nos reencontrássemos depois de muitos anos. Ela é lá da minha terra natal e foi por causa da poesia que ela me procurou. Boa. E foi um reencontro muito bonito. E vou ler aqui um dos poemas dela. Leva-me para dentro do teu abraço. Quero marcar viagem em cada estação do teu corpo, aconchegar-me na tua pele, acomodar-me no teu regaço, seguir caminho, até encontrar o lugar para abrigar o amor que transporto. Quando lá chegar, já não sei se volto. Uau, gostei muito, Maria Mar, desse poema pequeno, mas intenso. Ela tem uma boa essência. É verdade, também. é verdade. Fica aqui também esta boa recomendação. Fernanda Leal, disseste? Fernanda Leal. Muito bem. O primeiro livro dela. Muito bem. E quem é que se segue aqui agora a Isabel? Eu estou a gostar, o Carlos está aqui a ajudar-me a orientar. Eu também vou ler ainda qualquer coisinha, mas... Eu posso ler de uma poeta que... Eu digo poeta sempre. Sim, nós também. Nós também. Eu não tenho problema com as palavras em cima. Eu gosto. Eu gosto de poetisa. As pessoas estão, mas pronto, eu digo sempre poeta. Eu nem sei porque é que é a discussão. Pronto, quem quiser diz poetisa. Cada qual diz como Exato. quer. Sim. Pronto, Claro. está bem, não se discute. Então é polaca, já ganhou o prémio Nobel, que é a Wisława Szymborska, não sei se conhecem, eu adoro. E vou ler aqui o agradecimento já agora, porque Maravilhoso. para agradecer a minha presença cá e o convite. Que distinto. Nós é que agradecemos. Até ler assim com este... Agradecimento. Devo muito aos que não amam. O alívio de aceitar que sejam mais próximos de outrem. A alegria de não ser eu o lobo de suas ovelhas. A paz que tenho com eles e a liberdade com eles. Isso o amor não pode dar, nem consegue tirar. Não espero por eles andando da janela à porta. Paciente, quase como um relógio de sol, entendo o que o amor não entende. Perdoo o que o amor nunca perdoaria. Eu adoro. Ai, chills. Muito bem. Muito bom, muito bom. Gostamos muito da partilha. Isabel. Obrigado. O Rodrigo, não é? O Rodrigo O Barros. nosso Rodrigo, Muito bem. que é o nosso
O nosso amigo Rodrigo, esse livro também é muito especial para mim, tu sabes, tenho colaborado com ele na apresentação e Pois o Rodrigo com ele. Conheço o Rodrigo também há muitos anos, ainda nem eu sabia que ele escrevia, nem ele sabia que eu gostava de poesia, porque ele era amigo do meu ex-marido. Tinha uma banda, o meu ex-marido, eles participavam os dois na mesma banda. E muitos anos mais tarde, pronto, reencontrei o Rodrigo e a poesia de facto voltou a unir-nos. Somos muito amigos, gosto muito do Rodrigo. E este momento foi muito bonito no auditório, foi. Lamoso. E ele é, a bem dizer, que um dos residentes do movimento poético, uma pessoa super generosa que nos tem, digamos que, acrescentado muito. Sim, e além de poeta também é um artista, não é? É um artista. Porque com a música... Ele, com a Rua do Barro Branco, com o Francisco também, Silva, eles são excelentes. Sim, estão sempre com vocês. Sim, são fantásticos. Realmente é um privilégio. Generosidade, gente boa, como dizia aqui o André. Gente boa. Sim, a Adília, exatamente. É verdade. Pessoas boas. Pessoas boas, é isso. Pessoas boas. Não, está tudo conectado. Acho que sim, estamos em sintonia. Cá está. Há sempre o trocadilho, numa altura qualquer do programa. Isabel, e qual é o poema que nos trazes? Não sei. Ela vai ver. Boa. Não sei segurar esta vontade. Não sei controlar este desejo. Não sei governar-me só com um beijo, escondido num abraço, se nem esse pode sudar. Não sei saciar a minha sede. Não sei estrangular minhas palavras. Não sei sufocar meu pensamento, evitar um sentimento que teima em cá ficar. Não sei o que faço, com o que sinto. Não sei como ao meu corpo minto. Já sei, esqueço que sou todo teu. Assobio, sigo e finjo que nada aconteceu. E agora deixa-me só acrescentar que grande parte, se não todos, não é, foram escritos para serem letras. E alguns desses poemas que estão aí são belas canções. É verdade, é verdade. Já tivemos aqui em estúdio a Rua do Barro Branco e na altura também dissecamos isso, não é? Como é que a poesia se transforma em música ou a música se transforma em poesia. Eu acho que, pronto, estão ligados. As próprias letras foram escritas propriamente para serem musicadas, são belos poemas. É verdade, é verdade. E ao contrário também, temos também poemas musicados que deram músicas também belíssimas. Já tivemos aqui um programa mesmo sobre isso, sobre poesia, música, e acho que o Rodrigo esteve cá nessa altura. Muito bem. São vários já, não é? Já vamos fazer 2 anos, daqui a poucos meses. É maio? Em maio, está quase. Eu tinha dito que tinha mais um poema da Adília Lopes, porque acho que é realmente uma grande perda para a poesia portuguesa. Ela deixa-nos uma obra extensa, deixa-nos também muita ironia. Eu gostava muito, gosto muito da ironia e de algum cinismo também na poesia dela, e ela tem um poema que eu acho que também vai terminar bem aqui esta ronda de leituras, que diz assim: não gosto tanto de livros como Mallarmé parece que gostava. Eu não sou um livro, e quando me dizem gosto muito dos seus livros, gostava de poder dizer, como o poeta Cesarini, olha, eu gostava é que tu gostasses de mim. Os livros não são feitos de carne e osso, e quando tenho vontade de chorar, abrir um livro não me chega. Preciso de um abraço. Mas graças a Deus, o mundo não é um livro, e o acaso não existe. No entanto, gosto muito de livros, e acredito na ressurreição dos livros, e acredito que no céu haja bibliotecas e se possa ler e escrever. E eu espero bem que haja e que a Adília esteja a ler e a escrever neste momento. Acho que também é uma homenagem bonita que fazemos aqui à Adília Lopes. Vamos às notas finais. O que é que falta dizer? Nós já estamos bem para lá da hora, estamos perto das 7h30, só para terem assim uma ideia. São 7h20 quase, praticamente. Mas era para abrir também 2025, entrar em grande, não é? É isso. Bom. Muito bem, vamos às notas finais. Maria Mar, podes começar tu, vá. Olha, dizer que espero que os programas que se seguem sejam nesta onda, porque isto também me serve como catarse. Vir aqui, parar aqui, fica no meu caminho para casa, do trabalho para casa, paro aqui e é um momento de catarse.
em que faço aquilo que amo, aquilo que sinto que tenho na minha missão também, reencontro ou conheço pessoas fantásticas, portanto, e depois temos do outro lado pessoas a ouvirem-nos, gente boa, que quem ouve estes programas só pode ser gente boa. Vale a pena se a alma não é pequena. Obrigada, Maria Mar, pela presença. Obrigada e também... eu a todos. Muito bem, e em fevereiro estamos cá outra vez, não é? André, o que é que falta dizer nesta conversa? Eu, queria agradecer o convite da Isabel, né, na altura adressado pela Isabel, pela oportunidade de estar aqui hoje. É sempre um gosto, ainda por cima para falar de livros, de histórias, não é? Sim. E para conhecer gente interessante. E basicamente é isso, e desejar-vos a todos um bom ano, e a toda a gente que está a ouvir também, e a manifestar a minha abertura e disponibilidade para vir cá quando o novo romance for publicado, sim, que será este ano. Sim, será um prazer. Por Muito isso, muito bem. obrigado. Muito bom. Ficamos já com isso também em agenda, já Boa, pensado. ótimo. André, Tá bem. obrigada pela presença aqui nos estúdios obrigado. e um excelente Muito obrigado. 2025 também. Pelo menos, se não for, pelo menos tão bom como foi 2024, pronto, não sei se 2024 foi bom, mas um bom ano. Isabel, o que é que te falta dizer a ti? O que me falta dizer é que eu saio daqui sempre muito rica, muito mais rica, e assim ao lado, pessoas ilustres, pessoas tão sábias, eu fico tão babada, sinto-me tão importante, que até me rio, mas isto não é para rir, é mesmo franco da minha parte. Não sabia, não fazia ideia que um programa tão simples se transformasse em tão grandioso para mim. Desde as crianças que eu trago aqui, Sim. que são a minha inspiração e que são a minha missão, é dizer, minhas meninas, meus meninos pequeninos do primeiro ciclo, e não só, já vieram aqui jovens do colégio, vamos à rádio fazer uma coisa muito simples, que é ler poesia. Sim. Simplesmente. E falar sobre livros, sobre histórias, sobre o que eles gostam de ler ou de fazer até. Mas não é um ato tão simples, é só isso, professora, é só isso. Escolhe a poesia que tu queres. Então, ouvir à rádio este ar solene de ir à rádio, os pais envolvem-se, os avós envolvem-se e a criança fica com aquela lembrança, com aquele marco de felicidade. Eu acho que toda a gente Sim. que vem aqui sai daqui muito feliz. É como dizia a Maria Mária, eu venho aqui e saio feliz. Mas não és só tu, é toda a gente que vem aqui. espero que Portanto, sim. quanto mais não seja por isso, Filipa, Já vale a pena. vale a pena. Obrigada, Isabel. Eu costumo dizer que eu pelo menos saio assim, sempre assim uns centímetros acima do chão, a levitar um bocadinho, porque eu gosto mesmo muito de partilhar o gosto pela poesia, gosto muito de dizer poesia, de tocar as pessoas com a poesia, de provocá-las. Estamos no ar. É verdade. Literalmente. É verdade, e eu gosto de provocar às vezes as pessoas mesmo com a poesia, de lhes provocar emoções, uma reação. Acho que a poesia tem essa capacidade quando dita em voz alta. Carlos, como é que terminamos? Nós temos muita tendência a achar que aqueles momentos mais pequenos, que são aqueles que não são menos valiosos. E estes momentos querem dizer muito. Sim. E por isso dou-vos parabéns e dizer também que, de facto, o tempo em rádio é muito curto, não dá para nada, é sempre assim. 1 hora, 2 horas ou 3 horas passa a correr, ainda bem, porque é sinal que a conversa foi mesmo produtiva. Desejo longa vida. Eu, quando uso longa vida, lembro logo de iogurtes. Mas é mesmo, é longa vida à rádio, ao trabalho da Rádio Sintonia. Eu nunca tinha estado aqui, é a primeira vez e, portanto, muito obrigado. Foi a primeira vez. Casa. É a minha estreia aqui na Rádio Sintonia. Portanto, Ok. podemos dizer que é uma co-irmã da rádio onde eu estou, a AVFM, lá em Ovar. Já estou há 10 anos com os meus programas também. E longa vida ao vosso programa. Obrigada. E para vocês todos também. O André continua a escrever, isso é simples, não importa o tempo. Olhamos para o Lobo Antunes e o tempo é Exatamente. portanto, é usufruir a cada dia que passa, só. Cada dia que chega, usufruir. E portanto, um excelente 2025, seja cheio de saúde, de concretizações, de muita poesia. E pronto, e todo o nosso auditório, nosso
porque eu estou aqui neste momento, o nosso, ou do vosso, da Rádio Sintonia, também um excelente 2025, cheio de saúde e com grandes alegrias e muitas leituras também. Muito bem. Obrigada, Carlos. Obrigada aos 4 magníficos neste final de tarde em sintonia, neste programa Poesia Sem Fronteiras. Regressa na primeira quarta-feira do mês de fevereiro, depois das 6 da tarde. Vamos continuar a falar sobre poesia, sobre a palavra, sobre poetas, sobre literatura, sobre ler, sobre coisas que realmente importam. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de uma boa quarta-feira. Eu regresso amanhã depois das 6 para desvendar tudo sobre o Campeonato do Mundo de Ornitologia. Vai realizar-se entre 24 e 26 de janeiro em Santa Maria da Feira, no Europarque. É o regresso de uma competição internacional, cerca de 20 anos depois, a território feirense, para desvendar amanhã depois das 6 da tarde. Boa noite.